Não! Segundo elogio de Deus, vocês conseguem reprovar o que eu reprovo. Vocês conseguem sofrer, mas ter paciência no sofrimento. Quem olhasse para aquela igreja, diria assim: essa é a top. Igreja grande, muitos cristãos. Só que aí vem a pedra. Deus diz assim: porém, eis que eu tenho algo contra vós. Mas vem cá, Tiago, a igreja trabalhava fim, verdade. A igreja reprovava o que Deus reprovava, verdade. A igreja tinha paciência, sofria, mas continuava ali, verdade. Mas vem cá, tem como trabalhar para Deus e não amar? Tem como cultuar e não amar Deus, menino? Tem como falar de Deus e não conhecê-lo? Está aí, nós lemos. Tenho contra vós que deixardes o primeiro amor. Trabalhar, vocês trabalham bem. Olha, reprova o que eu reprovo, porém, nós não temos mais relacionamento. Éfeso era como um casamento embelezado, como no tempo de Salomão. Todo mundo diz: Salomão tinha tantas mulheres. É claro, para ter relações internacionais, o camarada tinha que casar com a filha do rei para fazer comércio internacional. Mas muitas delas não chegaram a ter quase que nada com ele. É o famoso casamento do século 21. Dorme na mesma casa, come na mesma mesa, mas não tem relacionamento. Não tem mais amor. Não tem mais aquele sentimento. O amor foi-se embora. Eu descobri que o que mais mata no Brasil não é a AIDS. Eu descobri que o que mais mata no Brasil não é a depressão. O que eu descobri que mais mata no Brasil não é o câncer. Porque a AIDS, depressão e câncer são características da falta de amor. A falta de amor tem levado uma geração a morrer. A falta de amor tem levado a geração a viver em guerra. A falta de amor tem levado nós a negligenciarmos princípios que são inegligenciáveis. É verdade. É a famosa falta de amor. Anda com o irmão, está com o irmão, mas não ama ele. É forte. Forte. Jesus eu conheço. Aquele que na esquina 45 visitou fulano de tal, por ele eu conheço. Falta de amor, camarada. Quer prova disso? Olha para os noticiários. É pai matando filho, filho matando pai. É camarada que casa 5, 6, 7 vezes e diz: não, porque eu não consigo amar fulano. Aí só descobriu que não ama ele depois que casou. Falta de amor. Filhos que não respeitam mais os pais. Falta de amor. Ser humano que não ama mais o próximo. Vivemos numa geração que tem uma beleza, que trabalha, que tem tudo, porém que falta amor. E quando falta amor numa igreja, Benito, falta o ânimo, falta a alegria, falta a disposição. Eu descobri que quando a igreja, que foi a primeira igreja que faltou amor, parábola, diante da parábola que Jesus disse no livro de Mateus capítulo 25, tinha 5 prudentes e tinham 5 nécios. Escuta o que eu vou te dizer aqui. Jesus disse que o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que são 5 prudentes e 5 nécios. Eu descobri que 5 prudentes levaram azeite de reserva, mas 5 não levaram. A igreja que não tem mais amor, ela é uma igreja conformada. Ela não quer reserva. Ela acha que com o que ela tem dá para ver Jesus, mas vai ver nada. Vestir igual, andava igual, comer igual, tinha o mesmo objetivo, só 5 entrou. Por quê? Porque 5 disse: eu tenho que renovar o amor. O meu nível não pode ser só esse, tem que crescer. Eu tenho que conhecer Deus a cada dia. É por isso que Paulo disse: o exterior se corrompe de apostia, porém o interior se renova. O que é isso, Tiago? É que quando falta amor,
Nós vamos subir. Vamos ver o noivo. Eu ouvi um certo. Eu gosto muito disso, não sei vocês, apesar que eu sou jovem. Mas eu disse aqui uma vez, um certo moço disse assim para mim, disse: meu filho, cola com a águia, porque você vai voar. Se você não sabe voar hoje, mas se colar com a águia, você vai aprender a voar amanhã. E um certo homem disse assim: miserável homem que sou, se me conformar com o que Deus me deu ontem e usar o de ontem para simplesmente me acomodar hoje. Eu te provo na Bíblia que Deus é crescente. E Deus sempre caça camarada que quer ser crescente com Ele. Ou tu está pensando que a experiência que José teve foi igual que o Sadraque e Mesaque tiveram? Não é. Está faltando um pouquinho, um tiquezinho de amor. Porque a igreja, quando é diferente. Aí vem Deus, pastor Brito, essa aqui é boa, escute. Para me dê só mais um pouquinho de tempo. Só mais um pouquinho de tempo, só mais um tiquezinho. Que agora vem a cereja no bolo. Eu vou dizer algo aqui fantástico para você. Aí Deus diz: olha, deixasse o primeiro amor. Eu não tenho isso, eu devo ter que ter. Agora, porém, eu vou dar 3 remédios para vocês. Eu tenho um problema, irmãos. Eu sempre ando na minha bolsa com omeprazol. Quem conhece omeprazol? Depois que eu passei por uma dificuldade, então não é todo tipo de comida que às vezes me dá um queimo, sabe? Então tem que andar com omeprazol. Tiago, Deus cura, mas também como é que fica? Não comendo toda hora? Não tem não. Então eu sempre ando com omeprazol. Tem 3 remédios que nunca pode faltar na sua vida. Porque se faltar, você pode passar por apuros. Quem é pregador, não sei o início, mas eu, principalmente quando eu comecei a fazer muita obra missionária, então sempre eu tinha que andar bem esquematizado. Porque, meu amigo, tu passa por umas que só Jesus, se tu não estiver preparado, você fica em apuro. E dependendo do lugar, não tem nem como, você vai ficar no apuro até. Aí vem Deus e diz assim: ó, eu tenho o primeiro remédio para você. Primeiro, lembra onde tu caíste. Lembra onde tu caiu. Lembra-te. E aonde a igreja caiu? Quando deixou de amar. Eu descobri que a palavra lembrar é trazer à memória aquilo que gera recordações. É por isso que o grande profeta Jeremias diz: olha, eu trago à memória aquilo que me gera esperança. E a única coisa que gera esperança no camarada é o quê? É Jesus Cristo de Nazaré. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: vocês trabalham dia após dia, vocês fazem até obra, missão, vocês fazem tudo, porém vocês se esqueceram lá do início. Vocês se esqueceram quando eu dei declaração de amor para vocês. Vocês se esqueceram quando eu outrora amei vocês, quando vocês nem me amaram. Vocês se esqueceram do primeiro, lá do início, Tiago, daquele momento majestoso chamado Calvário. Escuta, o filho pródigo tinha tudo, pastor Benito. E é o texto mais rico da Bíblia, para mim, tirando o Calvário. O filho pródigo tinha comida, casa, tinha servo, tinha todo, tinha tudo. Ele disse assim: olha, eu estou cansado de você, faz um favor para mim, vamos vender, me dê minha herança, eu vou embora. Eu vejo graça só na primeira parte. Primeiro ponto. Segundo a lei de Levítico, o filho tinha que ser apredejado antes de sair de casa. Ele não merecia nem herança, o pai dele podia matá-lo. Ele poderia ter levado a praça para todo mundo apredejar. Quer que o pai disse: tudo bem, eu vou agir com graça com você, pega que o dinheiro vai embora. O camarada perdeu tudo, agora está no vento, está comendo bolotas de porco, trabalhando com porco, que era humilhante para o judeu, mas de repente ele caiu em si. O que é que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele lembrou. Agora o que mais me impacta, pastor Benito, é que o que me chama a atenção, alguns dizem que ele lembrou do conforto da casa do pai, mas por ele ter sido um cara ensinado, instruído, eu imagino aqui Vinicius lembrando: rapaz, olha a burrada que eu fiz, eu matei meu pai em vida, era eu para ter sido morto, mas ele me ama tanto que ele teve graça de mim. Ele lembrou do ato
da graça que o pai teve para com ele. Quando ele lembrou, ele disse assim: vem cá, eu nem o amava, mas ele me amou primeiro. Ele lembrou do ato de seu pai. O que Jesus estava dizendo por intermédio de João é essa carta que serve para mim e para você. O que era? Deus estava convidando a igreja a lembrar daquele momento em que ele se entregou na cruz do Calvário por ela. Deus estava convidando aquela igreja a recordar na sua lembrança, na sua memória, daquele amor inefável que tudo suporta, aquele amor que disse: tu é ruim, tu não presta, tu é pecador, porém eu te resgatei, eu te remi, te trago a oportunidade de ser novo. Glória a Deus, aleluia. Nunca se esqueça do Calvário. Nunca se esqueça do Calvário. Amém, Jesus. Prova maior que tiver, lembre-se que Ele lhe amou. Glória a Deus. E sabe o que mais me chama a atenção? É que Deus continua nos amando. Quando Deus empreendeu essa igreja, eu vejo o amor, porque só ama quem exorta. Uma das provas de amor não é só bater nas tuas costas quando tu está prestes a cair no precipício. Puxa a coisa aí, não, tu vai cair, cara. Sai daí. Você vai cair. Aí isso é amor. E quando nós lembramos de Jesus, é impossível não suportar os defeitos do próximo. Quando nós nos lembramos dele, é impossível não encontrarmos uma saída quando tudo diz que não dá. Porque ele estava dizendo: por favor, lembre de mim dia após dia. Lembre-se da única coisa que gera esperança para o homem, mas quando ele lembra de Jesus. Segundo, para nós encerrar, não dá, porque se desse, eu ia ficar aqui só uma hora, só nesse primeiro ponto aqui. Só no primeiro ponto aqui, uma hora. No mínimo, uma hora. E uma hora, isso é porque eu sou limitado, que eu nem sei ler direito. Uma hora para mim, mas se for para os camaradas do isso aí, é 2 horas, 3 horas, o camarada vai embora. Por favor. Antes de eu ir para o segundo ponto, por gentileza, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Vinícius pregava no sábado e Deus disse assim para mim uma frase: com Deus eu não quero momento, eu quero um relacionamento. Eu sei que você ama, eu sei que você ama Ele. Se você não amasse Ele, você não ia sair de sua casa para vir um culto como que esse. Eu sei que você ama Ele, mas eu quero que você refresque a sua memória nessa noite, lembrando do que Ele fez por você. Eu quero que você traga a memória nesse exato momento, que você recorde, com os olhos fechados, renove a sua memória, o que o Pai fez por você. Aquela igreja, irmãos, tinha se esquecido por 2 motivos. Somente 2 coisas trazem o esquecimento do homem. Com seus olhos fechados, por favor, isso aqui é forte. Escuta o que Deus vai, veja o que Deus vai fazer hoje na sua vida. Ou eu nunca mais prego. Só 2 coisas nos faz se esquecer de Deus. A primeira é o pecado. E a segunda é as tribulações. Quando Israel pecou, eles se esqueceram de Deus. E quando os discípulos enfrentaram a tempestade no barco, eles se esqueceram da palavra de Jesus, dizemos: passemos para o outro lado. Talvez o seu problema não seja pecado, o seu problema possa ser tribulação. Sua alma possa estar ferida, porque o vento tem soprado e você ficou agoniado, o medo bateu na sua porta, bloqueou sua mente e vendou a sua memória. Mas nesse exato momento, reunidos na presença do Papai do céu, eu quero te dizer
Ainda que você se esqueça, Ele não consegue se esquecer. E essa noite Ele está refrescando e trazendo a nós a recordação de que Ele nos ama. Ele é com você. Comece a se lembrar agora do sacrifício, cada chicotada que Ele tomou. Comece a se lembrar agora de uma tora de madeira que Ele carregava sobre os braços. Comece a se lembrar agora que Ele ressuscitou o terceiro dia para vivificar os mortos e para dar a eles vida. Lembra-te, não te esqueça. Lembra nesta noite o quanto Ele lhe ama. Igreja, lembra-te o quanto Ele é com você nesta noite. E permita que o amor dEle faça total diferença agora na sua vida. Permita que o amor dEle agora aumente a ponto de constranger a tua alma e de trazer ao teu entendimento que você é tão especial para Ele, pois Ele se entregou por você. Era noite nos Estados Unidos, lugar que tanto Vinícius gosta. E de repente um homem que tinha um problema de saúde, diagnosticado como leucemia, entrou para dentro do hospital. E dentro do hospital ele fez a sua inscrição e esperava ser atendido. E de repente chegou uma mulher após ele com uma criancinha com um problema de saúde muito grande. E aquela mãe desesperada, porque aquela mãe morava num albergue e ela tinha que ter horas para voltar para o albergue, porque senão ela não entrava. E agoniada, sentada à espera de ser chamada, aquele moço que estava na frente dela chega, se levanta, brincando com a sua filhinha enferma, se direciona até o guichê do hospital e chega lá e diz para o atendente: por favor, eu vou ser o próximo a ser chamado, por gentileza, coloque essa criança na frente, porque o problema dela é maior do que o meu. O camarada tinha leucemia, estava nos últimos estágios, não podia pegar resfriado. Mas mesmo depois que a moça foi atendida, a criança, o horário passou e não tinha como elas entrar mais no albergue. Ele deixa de ser atendido, conversa com aquela mãe, direciona-se com ela até a sua casa. Quando chega na sua casa, entrega a chave da casa e diz assim: você vai dormir aqui com a sua filha, porque eu vou dormir em outro lugar. Ela disse: você não pode fazer isso, por que você está fazendo isso? Era isso que Jesus faria. E deixou aquela mulher dentro da casa e foi dormir na esquina, num banco de esquina duro, frio. Deitou-se neste banco já nos últimos estágios, porque o quadro de saúde era avançado. Depois, no outro dia, foi diagnosticado no hospital que não tinha muitos dias de vida. O médico olhou para ele e disse assim: rapaz, você é doido, por que você foi dormir na rua? E ele disse: por um bom motivo. Eu dormi na rua por um motivo muito importante. O doutor disse: então não tem mais o que eu possa fazer por você. Ele disse: eu já sei. Não se preocupe, doutor, porque eu tenho noção do meu problema. Aquele moço resolveu enfrentar um resfriado para não deixar uma mãe e uma criança morrer na rua ou dormir na rua. Ele resolveu proteger aquela mãe com aquela criança, entregando a sua vida para a dificuldade da saúde. Tudo isso para ver uma mãe e uma criança dormir bem no conforto. Mesma coisa foi Jesus, meu filho. Ele resolveu sair de seu conforto para te proporcionar o conforto. Ele destupiu de toda a sua glória, morreu no madeiro, ressuscitou
ressuscitou ao terceiro dia para te dizer: eu te amo. Não tem como você esquecer desse amor. Por que, Tiago? Você pode esquecer, mas ele não esquece. Oh, Jesus. E ele me trouxe aqui para refrescar a sua memória. Ele me ama. Glória a Deus. E sem medo de errar, Deus está me dizendo que eu não engano o Tiagão aqui. Sou jovem, mas Deus não é menino, Deus é bom. Eu sou menino, Deus não é não. E ele está dizendo para mim o seguinte: tem gente que entrou aqui que diz: ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim, eu não sou amado por ninguém, as pessoas se aproximam de mim só por interesse. Esquenta não, meu filho, Jesus te ama. Todo dia ele dá essa declaração de amor por você. Pode você não se sentir amada, mas eu te digo, ele te ama. Amém. E prova desse Glória amor, a Deus. Romanos 5,8, ele me ama. Aleluia. Aleluia. Segunda coisa, a Bíblia vai dizer que o nosso grande e amigo revela para João, dizendo: João, convida a minha igreja ao arrependimento. João, fala assim para ela: olha, arrepende-te. Eu quero aqui falar para encerrar. Desde pequeno, escola bíblica dominical, lendo a Bíblia, eu sempre achei que arrependimento era só uma vez. Arrependimento quer dizer mudança de rota, transformação de mente. Arrependimento quer dizer metanoia. E eu descobri que toda metanoia, ela tem uma característica chamada conversão. E conversão quer dizer mudança. E mudança quer dizer algo contínuo, é diário. É diário. Mudança é algo diário. O que ele estava falando? Olha, nós temos que se converter todo dia, porque estamos com um corpo corruptível, e uma vez que esse corpo é corruptível, ele sempre vai se inclinar para o pecado. Porém, nós devemos dia por dia nos converter. Dar meia volta, se arrepender. Quando a gente dá a meia volta e volta atrás, reconhecendo que é Deus, os céus se abrem. Esse ato de se converter todo dia vai sempre nos levar a um relacionamento sincero com Deus. E não adianta. Se não tiver arrependimento, você vai andar em si. Eu sempre aconselho voltar logo. Porque quando você vai para uma viagem, é o caminho, fica duvidoso, é melhor você voltar logo para onde você passou lá, porque você perde pouco tempo. Quando há um arrependimento sincero, uma conversão, eu duvido se Deus não desce na igreja. Só quando eu digo igreja, eu estou me referindo a uma partícula individual que é você. Sabe o que me chama a atenção na igreja primitiva, irmão? É que eles não esperavam pecar para se arrepender, eles se arrependiam antes de pecar. Vinícius, tu tem noção do que é estar 120 pessoas dentro de um cenáculo? 120 pessoas dentro do cenáculo, 120 camaradas, comportamento diferente, cultura diferente, tudo diferente nos caras. Aí os caras dobram o joelho, tá lá com o joelho dobrado, dizendo: Senhor, eu estou aqui, se eu pequei, eu estou aqui. Imagina o Pedro: Senhor, eu pequei, irmão, eu fiz tanta burrice, eu fiz tanta besteira, irmão, eu quero te dizer uma coisa, eu estou arrependido do que eu fiz e quero viver a promessa que o Senhor prometeu. Aí 120 pessoas rendidas, arrependidas diante de Deus, irmão. Olha, vem
vento, vem, meu irmão, vem som do céu, não fica nada, o cara muda de comportamento, a vida dele é transformada, dia após dia. Essa igreja descia uma oração, ela se convertia a cada dia, por quê? Porque eles querem equilibrar. Eu sei que é duro, irmão, eu sei que você pode até sair daqui sem gostar de mim, mas se você quiser morar no céu e ser conhecedor dele sem isso aqui, você vai brincar de carochinha aqui na terra. E quando chegar o grande dia, tu pode ser recebido com aquela palavra: aparta-te de mim, que olha, nem te conheço, nem te vi. Rapaz, eu congregava todo domingo lá na Batista, tu nem me viu, como é que tu fala uma coisa dessa? Isso aqui é o bom. Porque arrependimento é reconhecimento de limitação e entendimento de poder de Deus na nossa vida. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar o nosso quadro. Deus quer nos levar a lugares maiores. Deus quer nos dar experiências fantásticas. Deus quer nos proporcionar um controle sem igual. E nos dar a honra de dia após dia ver a grandeza dele sobre a nossa vida. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus almeja fazer. É isso que Deus quer proporcionar para mim e para você. Dar uma volta por cima. Glória a Deus. E aí, Tiago? Éfeso é difícil, irmão. Peso espiritual mas é Éfeso que Deus escolheu para fazer coisas grandes. Pastor Benito, sabe o que é que me impacta? Olha para mim, escute, olha, isso aqui é lindo. Isso aqui é maravilhosamente maravilhoso. Era o pior lugar para se morar, quem era crente. Porém foi lá que os maiores pastores foram formados. Escuta, é este mundo que Deus escolheu para fazer isso conosco. Quando eu olho para Éfeso, eu lembro do Brasil século atual, a mesma coisa, não muda nada. Não muda nada, pastor. E o pior de tudo, está num quase tão terrível que está vindo até para dentro da igreja. Tem pastor que chora, tem pastor que sofre, tem irmão que sofre porque está duro, está difícil. Mas sabe o que me alegra, camarada? Sabe o que me deixa feliz? É que mesmo diante de tudo isso, Deus não nos deixa de nos formar e levantar verdadeiros. Eu olhava para Vinícius louvando isso, eu olho para você louvando aqui, camarada. Eu vejo tu chegando ali na casa do pastor, dormindo na casa do pastor, conversando com o pastor, conversando com os irmãos, comendo aqui. Que vem de manhã, meu Vinícius comendo, camarada. Eu preguei nos eventos, pastor, que eu vou te contar. A coisa virou, está tudo virado. Perdemos os valores, as pessoas não têm mais aquele amor com Deus. Está faltando arrependimento, está faltando intimidade. O camarada não come no prato que tu come, não senta na cadeira que tu senta. Virou uma vira, meu amigo, o negócio está virado, está difícil. Mas eu louvo a Deus que mesmo diante da crise que tem, Deus ainda levanta pessoas amorosas. Deus ainda levanta missionários, pastores, pregadores, homens que são verdade no mundo de mentira. Deus estava dizendo para Éfeso: eu sei que está difícil, porém ser a diferença. Aleluia. Amém. É isso que Deus quer. Quando Deus exortou essa igreja, Deus estava querendo dizer: olha, não pode sair do prumo não, vamos continuar na pegada, vamos continuar na linha. Amém. Oi, irmão, não sei você, mas um tempo atrás era diferente. Certa feita, pastor, chegou um camarada na minha igreja, e eu sou muito igreja, irmãos, eu sou muito bem, eu tenho tentado se organizar no máximo. Eu tenho que ficar na minha igreja alguns dias, eu tenho que cultuar, eu tenho que ver as pessoas onde eu nasci. E na minha igreja chegou um camarada da Bíblia, sofrendo, e a gente foi conversar com os obreiros, sabe? Para dar uma força, para comprar passagem para o camarada ir embora. Fui falando com os obreiros, quando eu olhei para trás não tinha, só tinha eu e outro.
mandando todo mundo embora. Ela fica com aquele moralismo, levanta a mão e diz assim, Jesus, mas eu estou com saudade, irmãos, daquela igreja do início, que era pancada. A prostituta entrava dentro dela e era abraçada, era transformada. Eu estou com saudade daquela igreja, Vinição, que o camarada não tinha esse negócio de exclusividade, não tinha nada disso. A igrejinha humilde, aquela igreja pacatazinha muitas vezes, mas que nunca se esquecia do favor de Deus a favor dela. O arrependimento é constante no meio dela. Aí vem ele dizendo agora, pratique as boas obras. Pratique as boas, terceiro remédio, pratique as boas obras. Fale de amor, mas ame. Fale de amor, mas abrace. Viva o que eu vivi. Seja uma igreja modelo que reflete o brilho de minha vida. Glória a Deus. E sabe o que faz eu chorar? Que essa igreja acabou. Vai lá em Éfeso hoje. Não existe mais. E sabe qual é o meu medo no Brasil? É de chegar um dia como que esse. Fique de pé, por favor. Eu estou lhe dizendo que se existir amor, não curte só esse negócio, como diz os mais jovens. Paulo vai dizer assim, olha, ainda que fale a língua dos anjos, ainda que pregue bonito, se não tiver amor, a igreja que era para dar mais certo era a igreja de Coríntios, era a igreja que tinha mais problema, tinha rivalidade dentro dela, pastor. Aí eu posso dizer assim, vocês, se nós falar de pregador, aqui tem um monte. Como a senhora Ana Paula, eu acho que tinha um bocado lá. A pastora Ana Paula gosta de igreja, viu? Pastor Benito, chegaram hoje de tarde, estavam arrumando a igreja. Os obreiros não gostaram da sobremesa, não, pastor. Antônio Moisés, a sobremesa hoje era uma caixa de sabão em pó, aquela vermelhinha. Tinha muitos que eram assim, trabalhavam com a vida. Escuta isso aqui. A sua família vai ser 10. Quando você deixar o amor que está em você exalar dentro da sua casa. Verdade, aleluia. Jovens, vocês vão ser 1000. Eu estou falando para você do que eu sei, que eu vivi. Eu fui saber o que era amor quando entrei para dentro do hospital, que eu era banhado por enfermeiras. Eu disse assim, você uma micharia para dar banho doente. Você dá banho num cara que não movimenta mais nada, só mexe os olhos. Cheguei pro camarada e disse assim, mano, o que é que tu tem na cabeça? Em plena capital federal, você... O cara olhou assim para mim e disse assim, Tiago, cara, tu sabe o que eu faço aqui? Falei, por quê? Porque eu amo. Esse cara tá aqui já faz 27 anos. Há 17 eu não vi um parente visitar ele. Eu sou parente dele. Eu disse, tu não existe não. Eu congrego numa igreja, tantos membros, meu campo tem mais de 1000 membros. Não vem 0,0001 para me visitar aqui, tu fala isso. Ele disse, é que quando eu entrei aqui dentro eu aprendi a amar. A enfermeira olhava para mim, eu morri de vergonha. Ela dizia assim, eu disse assim, o que você tem na cabeça? Que você é uma mulher estudada, o que você não faz um concurso público aí para você ganhar mais, você vai trabalhar pouco? Ela disse assim, é que eu amo fazer isso aqui. Se eu estiver bem, eu fico bem. E eu disse assim, aceita Jesus, pelo amor de Deus. Aceita Jesus, porque você sem aceitar Jesus é assim. Mas se você aceitar Jesus, como vai ficar? O que está faltando para nós é um pouquinho mais, amor. É só isso.
Você quer prova disso, irmão? Você quer prova disso? Faz isso. Eu cheguei na beira da marquise e tinha um camarada. E Deus disse assim para mim: olha, se você pregar para ele, não vai me dar muito. Agora chega nele e fé dele como ele está. Dá um abraço nele, dá um abraço nele. Eu disse: ô Jesus, o terra não está tão clarinho. Dá um abraço nesse camarada aí. Dê um abraço nele, vai dar. Quando eu abracei o camarada, a lágrima desce dos olhos. E Deus disse assim: tudo que ele está querendo sentir é um pouquinho de amor, porque a família dele rejeitou ele, todo mundo abriu mão dele. Ah, meu querido, quando o camarada tem amor, bendito, não tem culto tardio para ele. Quando o camarada tem amor, não tem problema na vida, não é? Quando o camarada tem amor, Deus é com ele, tudo para ele vai dar certo, tudo para ele muda, toda a história dele muda. Eu disse para minha família, certa vez, eu digo: vocês são a pior família que existe. Sabe por quê? Porque tem família que só se reúne em velório. Sabe por quê, irmão? Eu vou falar aqui, porque tem pessoas que precisam ouvir isso aqui. Escuta. Está faltando a gente viver um pouquinho que Jesus viveu. Pastor Benito, tem gente que, se o senhor falar uma palavra para ele, uma só palavra, ele passa 15 dias sem cultuar. Ainda diz: é que o pastor é ruim. Nunca soube o que é amor. Nunca soube. Mas escuta hoje, alguns Deus vai multiplicar o amor. Glória a Deus, aleluia. Até a sua alma constranger. Amém. Amém, Jesus. Quando eu cheguei ao primeiro culto na minha igreja, a primeira vontade que eu tinha era e eu sou um cara muito tímido, eu sou um cara muito fechadão. Sou muito na minha. Mas depois que eu aprendi o que era amor numa maca de um hospital, eu falei assim: agora eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Jesus me colocou aqui 7 dias para me saber o que era amor. Eu sabia muito na teoria. E teoria eu era o cara. Mas na prática eu vi que é mais gostoso. A senhora crê nisso, pastor? Dá um abraço àquela mulher que está ali, ó. Faz isso. Faz esse favor, gente. Essa mulher grande que está aqui, essa mulher alta aí. Dá um abraço. Isso. Dá um abraço nela bem gostoso e bem forte. Isso. Dá um abraço. O amor, a Bíblia diz que tudo suporta. Se o amor tudo suporta, nós vamos suportar muitas coisas nessa vida. E eu descobri que só amor suporta. Quando eu estava fazendo fisioterapia no hospital, irmão, isso aqui é muito lindo. E eu falo isso, pastor Benito, porque eu tenho admiração pelo senhor. O que me conquista numa pessoa não são palavras, muitas vezes são gestos. E digo que o pastor Benito foi, eu sei que, irmãos, eu não estou generalizando, tá? Por favor. Mas eu digo que o pastor Benito chegou lá em Brasília, sentou comigo naquela cadeira do shopping. Eu falei assim: caraca, esse cara, bicho, se ele não tiver amor, não é possível. Você vai ganhar pessoas como você nem imagina. Vai chegar o camarada, um dia o camarada chegou em mim e falou assim: tentei de tudo para parar esse cara, fiz de tudo para machucar ele, mas ele ainda recebe eu na casa dele, ele ainda deixa eu comer na casa dele. Eu vou ter que parar de querer atrapalhar esse menino, porque esse menino não tem jeito. Eu digo: fica tranquilo, filho, que eu vou fazer o que você não consegue fazer. É o amor. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Principalmente os casados.
Escuta aí, ó. Tá vendo essa mulher que tá sendo, essa moça que está sendo abraçada? Tá vendo essa menina aí? A partir de hoje a vida dela nunca mais será a mesma. Hoje Deus quebra prisões na vida dela aí, prisões. Aleluia. Muitas atitudes que você tomou errôneas, muitas coisas que você fez por causa da sua ignorância, gerada por falta de muitos suprimentos essenciais que o ser humano precisa. Deus esta noite vai superar e vai tapar este vazio e está te renovando com o amor dele. Glória a Deus. Eu quero que você, eu vou fazer isso só com alguns. Você que está aí vai dar um abraço nessa moça que está aqui atrás. Você, isso, vai dar um abraço nela. Isso, vai dar, essa que está aqui no meio, vai dar um abraço nela. Isso, é só para alguns irmãos. Isso é só para alguns. A irmã aqui, faz um favor. Isso, você, faz um favor. Sai do seu corredor aí, só um tiquezinho, rapidinho. 2 toquezinhos. Você vai dar um abraço, escute, você vai dar um abraço naquela irmã que está do lado do varão lá. Isso, aquele que está lá. Na minha direção aqui, essa senhora que está na minha direção aqui. Essa mulher, isso, vai. A que saiu para o corredor, isso. Dê um abraço nela, bem forte aí. Dê um abraço e segura bem forte aí. Eu não sei porquê, mas Deus está pedindo para me fazer isso aqui. Deus é maravilhoso. Você crê que Deus é maravilhoso? Você crê que Deus faz maravilha? A senhora crê que mesmo quando a gente está na prova, na luta, Deus não desiste de nós? Porventura Deus se esqueceria da senhora? Vem cá, dá um abraço nessa mulher bem aqui. Vai pular, isso. Dê um abraço nessa mulher bem grande aí. Olha aí, olha o que Deus vai fazer nessa noite aí. Escuta, Deus tem grandes coisas para fazer aqui nessa noite. Você crê que Deus tem grandes coisas para fazer aqui nessa noite? Você acredita nisso? Você crê nas maravilhas de Deus? Você crê nesse imenso amor? Eu não vou dizer o terceiro tópico, porque dessa vez eu não vou falar. De manhã eu falei, hoje eu não vou falar. Para me encerrar, vai dar um abraço nessa jovem que está ali, ó. Isso. Ô pastorzão, pastor Benito, cabra de fé, cabra forte. Meu amigo, tu vai dar um abraço num camarada bem aqui. Vem cá. Aquele camarada de óculos que está lá, ó. Vai lá, dê um abraço bem forte nele.